Os 4 níveis do rio de Deus, entrando em águas profundas. E vou dar início aqui fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 3 ao 5, que diz o seguinte: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Levou-me então de volta à margem do rio e me pediu mais 500 metros. Levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Em outras traduções está lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Bom, essa leitura que estou fazendo aqui é em uma linguagem, essa que eu estou colocando aqui na frente dessa mensagem de hoje, mesma palavra, só com aí frases diferentes, mas que você venha a entender que a Bíblia está escrita em várias linguagens. Vamos lá dar início à mensagem de hoje, falando sobre os 4 níveis de Deus que nós temos que nos aprofundar com Ele. Esta é uma passagem realmente fascinante, que nos mostra de forma profética como Deus quer nos levar ao plano original. De acordo com a descrição que Deus, através de Ezequiel, por esta visão, podemos entender que a vida do servo de Deus é vivida de 4 maneiras diferentes, ao como chamamos 4 níveis espirituais com Deus. Mas antes de dar continuidade aqui a essa mensagem, eu gostaria de pedir para você, ouça uma mensagem que vai aparecer no início dessa, falando aí sobre o profeta Ezequiel. Você vai conhecer mais um pouco desse profeta, porque foi ele que escreveu aqui essa passagem bíblica, né? Que estamos aqui passando para você aí que está ouvindo a palavra do Senhor. Ouça e se edifique. Vamos conhecer os níveis espirituais que o profeta aí, usado por Deus, a qual o Senhor revelou para ele. Em Ezequiel 47. Primeiro nível: tornozelo superficial. Imagine uma pessoa que quer molhar somente os pés, só para se refrescar apenas. Os sapatos e as meias são removidos e isso é suficiente. E como um adulto que entra na piscina infantil, superficial. Há pessoas que vivem a vida a esse nível superficial, permanecem no nível de salvação, ou seja, um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, mas nada mais, recebem o frescor da água, mas nada mais. Ou seja, são aquelas pessoas que não querem se aprofundar mais com o Senhor. Muitas delas, elas só conhecem Jesus por ouvir falar. Muitas delas só conhecem Jesus porque alguém falou: olha, você conheceu o homem que veio na terra? Ele foi grandioso, poderoso em obras, curou, libertou, salvou. Elas ouvem falar dele, do Senhor Jesus, mas elas não têm experiência com Deus profunda. Então aqui, o tornozelo foi aonde o profeta foi levado, que é o primeiro nível, é uma pessoa superficial. Significa que essa pessoa que vive somente molhando os seus pés até os pés é uma pessoa superficial. Não tem intimidade ou não quer, talvez, se aprofundar com Deus. Muitas das vezes é medo. Tem pessoas que têm medo de se aproximar e de se aprofundar dos mistérios de Deus, porque as coisas de Deus, elas são mistério. As coisas de Deus são sobrenaturais. Tem pessoas que têm medo porque é muito profundo. É uma coisa profunda mesmo, que vem do alto.
E muitas pessoas não querem mesmo, porque não querem ter mais uma profundidade com Deus. Então esse aqui é o primeiro nível, né? O tornozelo, nível superficial. E que você não seja esse tipo de pessoa que só quer até molhar os pés. Eu estou falando no sentido espiritual aqui com Deus, entendeu? Mas também pode ser no sentido físico. Tem pessoas que eles não querem assim curtir o momento, né? Tomar um banho, tem uma praia, tem uma piscina, a pessoa às vezes tem medo de entrar. Às vezes porque não sabe nadar, né? Mas trazendo aqui para o lado espiritual, como eu já falei para vocês, são pessoas superficiais, que só querem somente chegar até aqui, ó. Daqui não passa, só aqui que eu quero ter intimidade, eu não quero mais nada. Então esse aqui é o primeiro nível, superficial. Vamos agora para o segundo nível das águas, que são os joelhos. Agora o nível de água atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar, mas não correr. Ele representa um tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente, toda semana, religiosamente. E no domingo após domingo, a congregação sem conhecimento, né? Também está no nível de salvação, acrescentando o que eles ouvem toda a semana a pregação, mas não tem uma vida cristã profunda. Ele se molha na água, mas nada mais. Não estar disposto a ir mais profundo, até os joelhos, né? Águas até o joelho, aqui no joelho, o seu joelho aí. Olha para o seu joelho e vê. Pessoas que querem estar só nesse nível, até o joelho. São pessoas que elas vão até para a igreja, vão até buscar Deus, mas elas só querem chegar até aqui. Águas no joelho. É outro nível espiritual. Mas o Senhor não quer que você se aprofunde até o joelho. Espiritualmente falando, aqui é espiritualmente falando. Quer que você se envolva com Ele. Não tenha medo de se envolver com o Senhor Jesus. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Deus, Ele é juiz. Deus, Ele tem o seu momento de se irar. Deus, Ele é um Deus que não tem o culpado por inocente, nós sabemos disso. Mas Deus é amor também. Deus é fogo consumidor, mas Deus é amor também. Então Ele quer que você se envolva profundamente com Ele. Que a água não chegue até o seu joelho. Não fique até aqui. Que ela não fique só até aqui no joelho. Mas que você consiga ir mais profundo com o seu relacionamento com Deus. Vamos para o terceiro nível. Cintura. Pode representar da cintura até a altura dos ombros. Representa o esforço de 3/4 do corpo estão na água. Não se aprofundar por medo, sem saber como será. Sente que algo pode dar errado e se afogar. Alguns na piscina ou na praia gostam de nadar neste nível. Aqui no sentido espiritual, o Senhor está falando aqui a altura que? Bem na cintura, né? Na cintura, a água veio até aqui. Por que aqui muitas pessoas só chegam até aqui? Por medo. Como eu já falei. Muitas pessoas têm medo de se aprofundar profundamente com Deus. Trazendo para o lado humano, né? Superficial aqui. Eu quero dizer para ti é o seguinte. Que tem pessoas que, como não sabem nadar, elas ficam com medo, né, de entrar na água porque não sabem nadar. Mas nesse sentido aqui, é compreensível que a pessoa que não sabe nadar, essa pessoa não vá mais profundamente. Entendeu? Isso é até aceitável no mundo material, porque a pessoa não sabe nadar. Mas no espiritual, porque aqui eu estou falando de coisas espirituais, é só para você entender
quando eu falo assim, fazendo analogia, contextualizando para você entender, é que Deus não quer que nós chegamos até nem aqui o pé, tornozelo, nem até aqui os joelhos e nem aqui até a cintura. O Senhor quer mais de nós. Profundidade. Profundidade. É isso que Deus quer de nós. Eu vou trazer outra analogia aqui. Quando você é um nadador, quando você é acostumado a nadar em uma praia, num rio, que você tem aí toda aquela roupa de mergulho, que você já é acostumado, que você gosta dessa vida de mergulhar no profundo do mar, você gosta de ir mais profundo. Todo mergulhador que ele é acostumado, ele gosta de ir nas águas mais profundas. Ele gosta. Então, nós também temos que ser assim, no sentido espiritual. Mergulhar mais profundo, profundamente. Porque Deus quer isso de nós. Não a água até a cintura, mas nadar profundamente. Quarto nível. Completamente submerso. Não há mais nada, somente o Senhor. Contato com a terra seca. Circunstâncias ou coisas que dão segurança estão longe. Agora tudo é uma questão de depender do Senhor. É um lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar em prática o conhecimento, a comunhão com Deus. A condição colocada pelo Senhor a nós é a natação, é nadar profundamente, estar submerso nas águas do rio. As águas significa a presença de Deus. As águas significa o Espírito Santo. As águas significa vida. Porque Jesus disse que ele era a água da vida. Ele disse: quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, se você beber da água que é Jesus, porque Jesus ele é tudo. Jesus é água. Jesus é fogo. Jesus é vento. Jesus é tudo, é todos os elementos. Jesus ele é, porque ele criou tudo. Ele conhece cada detalhe desses elementos. E ele, como a água da vida, disse para aquela mulher samaritana: se eu te der de uma água que você não conhece, você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai querer beber outra água. Se você tomar da água desse poço, você vai tornar a ter sede. Mas se você tomar da água, que sou eu, dizendo que era Jesus, né? Ele disse que nunca mais teríamos sede. E eu vou colocar aqui logo abaixo, na descrição desse vídeo aqui, 2 mensagens. Uma que é falando que Jesus é a água da vida. E o outro é falando que Jesus acalma a tempestade, né? Ele acalma e ele nos manda a entrarmos nas águas profundas, no mais profundo, onde os peixes estão lá, que representam as almas, e no nível espiritual, onde os mistérios de Deus são revelados para nós. Então ouça e se edifique. E outra pergunta que surgiu: qual é o objetivo de ir para a outra margem? Quando Jesus falava, vamos para outra margem, margem do rio. O outro lado, as regiões, além de margens opostas, Deus nos coloca no objetivo para alcançar a margem oposta. Esse objetivo só atinge quem nada no Espírito e está nadando. Isto é, caminha em direção ao alvo, removendo os medos, aceitar os desafios e, ao mesmo tempo, apreciar todos os benefícios que ela nos traz à vida no Espírito. Não digo que
já o tenha obtido ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se também poderei alcançar aquilo para que igualmente fui tomado por Cristo. Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Filipenses 3, 12 e 14. E os rios? O rio representa a vida no Espírito. Quem crê em mim, como disse as Escrituras, no seu interior manarão rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito que ia receber os quais nele criam, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, versículo 38 ao 39. Água. As águas vivas estão fluindo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. João 4, 14. Hoje temos de tomar decisões na vida com Deus. A partir de Cristo, temos pelo menos 4 níveis para trilhar no caminho de volta ao projeto original. Assim como Ezequiel, que mergulhou naquele rio quando foi à margem e contemplou árvores que davam frutos lindos, porque havia ali um lugar onde, de fato, mergulhar nesse rio com Deus não é nada além do que isso. Viver não para mim mesmo, mas para o meu Deus. Isso é o que nos espera na margem do rio. Vida. Só precisamos mergulhar. Mergulhe nele para fazer a nossa escolha, porque assim como Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, fiz da minha escolha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O profeta Ezequiel, elevado aos 4 níveis, representando pela profundidade das águas, à medida que eu ia andando, adentrando aquele rio de Deus, até chegar ao ponto de não mais poder andar. Para chegar ao nível mais profundo, Ezequiel mostra-nos que é preciso coragem, fé, comprometimento, abnegação, dependência e obediência. Deus nos revela, longe de ser um passo de mágica, mas fruto de uma intimidade com Deus, que nasceu na oração para ir em busca da intimidade com Deus. No seu maior nível, o nível que é o profundo. E esses 4 níveis que você e eu, nós nos edificamos e aprendemos hoje, é que nós temos que perceber em qual nível estamos. Aqui, no pé, no tornozelo, na cintura, ou deixar o Senhor completamente tomar conta de você. Deus quer de nós mais intimidade e profundidade. Que possamos levar para nossas igrejas ministérios de libertação e transformação de vidas. Igrejas purificadas, reveladas, exatamente porque toda igreja precisa de um ministério de quê? De libertação. Libertação é uma ideia de Deus que faz parte da sua igreja. Deus quer de nós isso, que nós possamos entrar aí no nível mais profundo, para que haja libertação, pessoas libertas, salvas, curadas. Pagar o preço, porque servir a Deus, irmãos e irmãs em Cristo, ouvintes da palavra do Senhor, servas do Senhor. Nós não vivemos mais para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Então esses aqui são os 4 níveis que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje. Mergulhe no mais profundo, só para você encontrar o Senhor Jesus. Receba e seja edificado. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.